Eu acho que vai. Tu tá no mesmo? Não tô, entrei agora de novo. Tá, tinha caído. Meus irmãos, não sei se é a internet, eu quero pedir perdão a vocês. Vai. Agora tá indo, né? Tá, você Vamos marcar o pessoal. marca o pessoal aí, eu vou dar um tempinho de 2 minutos para que a gente possa dar continuidade. Aí você repete lá a pergunta do irmão Saulo, tá certo, meu amor? Não tem como ver aí, tem não, né? Tem mais não, né? Uma coisa por vez. Tá certo. Tá marcando o pessoal aí. Rapidinho, meus queridos. É porque a gente tá terminando o semestre, o Novo Testamento 1. Ah, isso acontece, né? Ao vivo, né? Live. Ao vivo, esse nome live começou na Olimpíadas da Alemanha, quando Hitler falava que estava em live. Tá certo? Tem um pessoal chegando aqui, eu tô vendo. Eu só não vejo o comentário. Meus queridos irmãos, infelizmente, irmão Edson, estou vendo aqui. Infelizmente, devido à internet, ó, Saulo também. Eu posso pedir para ele fazer a pergunta de novo, amor? Tu acha melhor? Ou tu dá para ver a pergunta aí? Dá para ver a pergunta? Eu vou responder a pergunta do irmão Saulo e vou dar continuidade no assunto que nós estávamos tratando, tá certo? A pergunta é, a Igreja Católica fala que Pedro foi o primeiro Papa. Foi porque Pedro escreveu o início do livro de Atos e ele ficou a primeira igreja? Não, a ideia é que... Fala a pergunta aí, porque o povo... A pergunta é o seguinte, queridos e estimados irmãos. A Igreja Católica trata Pedro como o primeiro Papa. Isso por quê? Porque ele escreveu, né? O livro de Atos que escreveu foi Lucas. Ele está participando diretamente na primeira parte do livro de Atos, tá certo? Porque fundou a primeira igreja. A igreja não foi fundada por Pedro. Pedro é considerado o vicário de Cristo, o substituto de Cristo, devido a uma mal interpretação lá de Mateus capítulo 16, dizendo que sobre esta pedra edificarei a minha igreja e os portões do inferno nunca prevalecerão contra a igreja. Que o nome Pedro, né, é Petros. É Petros, que é uma partícula de pedra. Só que tem um problema hermenêutico aí terrível, né, e tipológico, porque no Antigo Testamento você vê em Deuteronômio 32 dizendo que a nossa rocha não é como a deles em relação a Deus. Rocha no Antigo Testamento e pedra, lá em Isaías capítulo 28 verso 16, Isaías vai dizer o seguinte, Deus dizendo, eis que em Sião coloca uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, pedra singular, e quem nela crê não foge. Essa pedra ele está falando de quem? Ele está falando literalmente da pessoa de Deus, e esse fundamento era Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios 3,11, Paulo vai dizer, ninguém pode colocar outro fundamento, a não ser aquele que esteja posto, que é Jesus Cristo. Por quê? Naquela época, vocês sabem muito bem, você pega Mateus 7, 24 e 27 e vai dizer o seguinte, a quem assemelhando eu a um prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Por quê? Naquela época, as questões das bases das casas, você cavava bem fundo e encontrava uma rocha. Colocava alguns testes, desde água fria, fogo, tentava quebrar aquela pedra. Se não quebrasse, aquela pedra se tornaria uma pedra de esquina, de canto. Subia a casa toda em cima dela, mostrando que na parte da quina, do meio, mostrando que ela estava bem sustentada, porque Jerusalém, a área de Jesus ministerial, você sabe, tem muitas ventanias fortes, devido à sua altura, e até algumas enxurradas, com relação, até certo ponto, algumas enchentes, digamos assim.
E o que é que acontece? Quando vinha tudo isso, se a casa tivesse edificada sobre aquela rocha, fosse uma rocha que não tivesse problema, o que é que acontecia? A pessoa não fugiria, a casa ia ficar tranquilamente de pé. Quando não acontecia isso, o que é que acontecia? A pessoa, no primeiro momento que aparecesse uma chuva, corria, fugia. No caso, lá de Mateus 16, sobre esta pedra é com relação a Jesus. Edificarei a minha igreja e os portões do inferno não prevalecerão contra ela. A prova é que não é Pedro, que nesse capítulo, logo após, Jesus, eu vou dizer uma coisa aqui pesada, viu, irmão? Vou dar uma linguagem aqui, vou dar uma de John Knox, da Escócia. Não fique triste, porque logo após esse texto, Jesus repreende Pedro, porque Pedro tenta dizer para Jesus se apiedar dele. Aí Jesus diz: para trás de mim, Satanás, tu não cogita das coisas de Deus, mas das coisas relacionadas ao homem. Por isso que eles dizem que Pedro é o Papa, e que o Papa é o substituto de Pedro. Aí John Knox, lá no século XVI, com relação à sanguinária Maria Tudor, diz que a única vez na Bíblia que o Papa foi substituto de Pedro foi quando ele disse, Jesus disse a ele: para trás de mim, Satanás. Pedro não foi o primeiro Papa, visto que a prerrogativa para estar no papado é ser solteiro. Pedro era casado, né? Não tem essa ideia de que Pedro é o primeiro Papa. Inclusive os Papas recebem o anel do pescador, né? O anel de Pedro, para que eles possam dar continuidade, supostamente, a esse ministério inexistente. Não existe essa questão. Tem uma pergunta aí, meu amor? Não, o pessoal não está buscando ainda. Buscando ainda? Tem 6 pessoas aqui dizendo então não. Vamos dar uma continuidade aqui, uma breve continuidade aqui, com relação aqui na propedêutica de Atos, tá certo? Diz assim: até o dia, verso 2, que foi recebido em cima, depois de ter dado os mandamentos pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera. A estes também, veja a questão que Lucas trata, as provas cabais da ressurreição de Jesus. N.T. White vai dizer que a ressurreição divisor de águas. Qual versículo? Estou no verso 3, no capítulo 1. N.T. Wright, ele vai falar no livro A Ressurreição do Filho de Deus, editado pela editora Paulo, quem trabalha na crítica textual, ele mostra a desenvoltura da questão da ressurreição nas outras religiões, que a cristandade é totalmente distinta das outras religiões, principalmente na visão grega, que acreditava que quando a pessoa morria, geralmente a alma era liberta do corpo. A ressurreição não, a alma volta ao corpo, volta para o corpo. Não é a ideia da ressurreição. No caso aqui, ele mostra as provas irrefutáveis dessa questão cabal acerca da ressurreição de Jesus. Porque ele disse assim: a este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Essa ideia desse padecimento, que também faz parte do que nós chamamos de credo apostólico, que defende a questão que Jesus padeceu. Veja só, no livro, como é o nome daquele filme que a gente assistiu, Em Defesa de Cristo? Que aqui o cara era ateu, jornalista. No livro Em Defesa de Cristo, estou consultando aos universitários aqui, tá certo? Eu posso, estou em casa. Tem um livro Em Defesa de Cristo, que também é um filme de Lee Strobel, que era ateu, e lá, né, mostrando ele fazendo as pesquisas dele para comprovar acerca de Jesus, ele nota de forma histórica que ninguém nunca na história saiu vivo de uma crucificação romana. Os romanos eram especialistas em matar gente, principalmente dessa forma de crucificação. E nós vemos isso daqui, né? E Jesus, depois de ter padecido essa situação agônica da alma com relação a esse padecimento de cruz, diz assim: se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um período de 40 dias, e falando do que diz respeito ao reino de Deus. Ele mostra que Jesus, pós-ressurreição, ainda passou 40 dias confirmando e pregando acerca do reino de Deus, que nós chamamos de ética do reino dos céus, assim como D.A. Castro no seu comentário falando sobre o Sermão da Montanha no livro de Mateus. E aqui ele vai dizer: reunindo-os, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste, porque na verdade, João, capítulo 1, verso 5, porque na verdade João batizou com água,
mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. A ideia é que João, inicialmente, ele é o último profeta do que nós, de forma, a nomenclatura, dizendo que João é o último profeta da lei. Ele sendo o último profeta da lei, nós entendemos que existe uma ausência desde a queda de Gênesis 6, de que o homem era carne, de forma contumaz, ele pecava dioturnamente, e o Espírito Santo ele participa agora só das questões de 3 classes de pessoas. Ele é rei, profetas e sacerdotes. A escolha agora é um divisor de águas. Por quê? Jesus ele sobe, ele tem a sua ascensão aos céus, e agora, de forma indispensável, entenda isso, de forma indispensável, ele mostra aos apóstolos que ele necessita desta promessa. Qual a promessa? É a promessa que vai estar lá em Joel capítulo 2, dizendo que no sermão de Pedro, nós vamos ver lá na frente, ele vai dizer que o Espírito descerá sobre toda a carne. Não vai ser agora nas questões específicas, mas agora o Espírito Santo ele vai habitar em todas aquelas pessoas que confessam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e agora tem uma particularidade inexistente veterotestariamente, que é a questão da produção de xenolália, né? Vocês que são pentecostais, né? Vocês acreditam, assim como eu, que a gente acredita na continuidade dos dons. Nós acreditamos nessa questão que os dons espirituais, principalmente o de xenolália, ainda continua de pé, e tem provas irrefutáveis na historicidade da igreja. Tem um livro muito bom, que é da editora Carisma, da editora Carisma, né? Tem 3. Um muito bom é sobre o céu da Escócia, de Renato Cunha, que trata muito bem essa questão sobre o céu da Escócia, que é esses dons espirituais no meio dos puritanos. Tem também um livro muito bom, histórico também, 2000 anos carismáticos da igreja, também da editora Carisma. Também vou pedir uma promoção da editora Carisma. E também da editora Carisma também tem um livro que eu vendi ao irmão Aristóteles, que é o Dom de Profecia e Sola Escritura, tá certo? Jesus mostra essa ideia de que eles não deveriam se ausentar de Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém ficou sendo a base missionária inicialmente. Lembra de João 11, ele veio para os seus e os seus não receberam. A promessa de Jesus, Atos 1:8, é: recebereis a virtude do Espírito Santo quando descer sobre vós, ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judeia e até os confins da terra. Esse texto é formidável porque nós conseguimos enxergar tudo isso dentro dos textos narrados, os fatos narrados por Lucas, tá certo? Vamos lá para o verso de número 10. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele ia subindo, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido acima no céu, virá assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado, que é um estádio que dá quase 100 dias, entrando, subindo ao cenáculo, onde ficaram Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com os seus irmãos. Essa palavra perseverar é uma palavra que vai aparecer muito aqui no Evangelho. Eu só quero falar Evangelho. No livro de Atos dos Apóstolos. A ideia perseverar é uma ideia muito interessante, porque ela é utilizada no original, é hipomenos. Hipomenos é, por exemplo, é uma pessoa que queria defender o seu terreno. Aí tinha algumas pessoas, alguns invasores, ele resistia, ele perseverava, né?
essa palavra no original é hipomeno, suportar. E engraçado o livro de Atos, engraçado não, perdão, mas o livro de Atos você vai ver isso claramente, a perseguição dentro de Jerusalém, a perseguição fora de Jerusalém e a perseguição até dentro mesmo do seio eclesial. Existe uma perseguição dentro do seio eclesial. Tá certo? Então lá. Perseveraram unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com os irmãos. Naqueles levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse. Agora, tem um porém, veja só. 120 pessoas, Paulo diz em 1 Coríntios 15 que houve 500 pessoas que observaram as testemunhas acerca da ressurreição de Jesus. 380 pessoas não participaram, nem perseveraram acerca das coisas da qual Jesus prometera para a sua igreja. 380 pessoas, alguns historiadores, alguns narradores, alguns comentaristas, devido aos fatos das perseguições, aqui a igreja ela nasce num tensionamento estressante dentro de Jerusalém, que os judeus estão enfurecidos com relação à ressurreição de Jesus, que tanto os apóstolos estavam pregando. Então vamos lá. Irmãos, convinha que se cumprisse as escrituras que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado como um de nós e participou deste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Isso foi notório a todos os habitantes de Jerusalém, de modo que na sua própria língua este campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue, porque o livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro seu bispado. Está em quantos minutos essa live aí, irmão? 40 minutos? 41. Juntando com o outro lá que estava lá? Não, estou contando 41 minutos, não começou de 8 horas da noite. Foi, está certo. Só essa questão introdutória, viu, irmão? Sexta-feira você tem um encontro marcado com a gente aqui, mais uma vez. Veja só. Howard Marshall... Desculpa me atrapalhar. Quarta-feira é São João. Vai ter live. Eita, quarta-feira é São João. Vocês, irmãos, vocês vão pular a quadrilha aí, dançar a quadrilha aí na quarta-feira? Estaremos lá, né? Então, devido a essas questões, porque vocês sabem que tem essas horas todas, a gente vai ver como é que a gente faz, tá certo? Mas vamos lá. Veja a marca do dia aí, veja o nome deles falarem. Pronto, vocês... Sexta-feira ou na sexta. É melhor na sexta-feira, vocês marcam na sexta-feira, semana que vem. A gente vai ter uma aula sexta-feira agora, né? Uma reformulação, e na outra sexta a gente tem outra aula, tá certo? Dá pra gente fazer uma live, dá pra gente continuar. Voltando aqui ao assunto, Howard Marshall, ele cita um tal de Barrett, eu não sei quem é, mas na introdução do livro, na introdução não, né? Ele faz parte de um dos comentaristas do livro Comentário do Antigo Testamento e Novo Testamento. Ele diz que é muito pletórica, abundante, como é citado o Antigo Testamento no livro de Atos. Veja, Pedro, ele não é líder de uma sinagoga como as outras pessoas, mas ele tem na cabeça que as coisas, isso é interessantíssimo, que as coisas que vão acontecendo é que está cumprindo-se as escrituras sagradas. Isso é algo formidável para uma pessoa que não teve, né, uma educação sinagogal como liderança, mas consegue identificar no livro dos Salmos, e lembrando aquilo que diz na Panorama do Antigo Testamento de Andrew, que eu falei com vocês ano passado. Ele diz que o Antigo Testamento, a questão poética que existe, são mais de 1/3 do Antigo Testamento. E a parte que é citada... Uma pergunta aqui. Está perguntando qual a proposta de Atos. A proposta do livro de Atos? A irmã Beri Lopes. A irmã Beri, qual a proposta do livro de Atos? O livro de Atos, o tipo de literatura dele, todo mundo concorda com esse tipo de literatura, é literatura histórica. Se é um livro histórico, ele está narrando fatos que aconteceu pós-ressurreição de Jesus. O que é que ele está dizendo? O livro de Atos vai deixar como registro histórico
aquilo que aconteceu pós-ressurreição de Jesus. Os apóstolos, eles estão claramente dando continuidade ao ministério de Jesus agora com a terceira pessoa da Trindade dentro da alma. Ventilador, né? Dentro da alma e do âmago de cada um. A proposta é deixar registrado historicamente aquilo que acontece no seio da igreja. A prova é tanto, se ele fosse uma questão de um doutrinador que quisesse usurpar alguma coisa, ele não colocava as falhas que acontecem no livro de Atos. Tá certo? Então vamos lá. Agora vai acontecer a substituição do ministério, porque vocês sabem que Judas, essa questão que coloca que Judas caiu e as suas entranhas foram abertas, se olharmos numa perspectiva deuteronomista, de Deuteronômio capítulo 28, isso é uma situação de maldição. Ter o seu corpo exposto no meio da rua, isso é uma sentença dada a total desobediência, como diz lá em Deuteronômio 28, 25. É que fala com relação a isso. Matias, né, que vai substituir Judas Iscariote. Quais os critérios de substituição? Que seja testemunha de Jesus e que ele tivesse também parte nesse ministério. Eles lançam sorte entre Jesus, Barsabás e esse Matias, inclusive, né, Matias só aparece aqui, em todo o Novo Testamento ele só aparece aqui, mas ele substitui os 12. Por que o número de 12? Os 12, o livro dos dois saudosos, né, grandes homens de Deus, Ravi Zacarias e Norman Geisler, que Jesus guardou. Inclusive Norman Geisler faz nem 3 semanas que Jesus o guardou de câncer, com câncer, não é? E o que é que acontece? Eles lá no livro, é um livro apologético, quem criou Deus, vai dizer o seguinte: a demonstração de Jesus ter escolhido 12 apóstolos remonta à ideia dos 12 patriarcas veterotestamentários. Por isso que lá no livro de Apocalipse tem quantos anciões no céu? Que ele vem 24. 12 que são os patriarcas do Antigo Testamento e 12 do Novo Testamento. Por quê? Os 12 do Novo Testamento é o novo Israel. Israel como povo escolhido no sentido agora de forma ampla. Por isso que Paulo disse o seguinte, dizendo que a igreja é o novo Israel. E lá em 1 Pedro 2,9 diz: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus. Diga. O irmão Veridiano Sampaio está dando um oi. O irmão Veridiano, que eu estudei com ele também, a gente estou junto aí. Inclusive a gente fez um trabalho de evangelismo junto. Irmão Veridiano. Só isso é, minha filha. Tá certo? Seja bem-vindo, meu irmão, em nome de Jesus. Tá certo, meus irmãos. E acontece de Matias substituir Judas nessa questão ministerial. Ele substituindo, ele fica entre os 12. Ele é contado entre os 12, por isso que tinha que ficar esses 12. O que é que vai acontecer agora? Vai acontecer agora o que nós chamamos, cumprindo-se o dia de Pentecostes. O que é a festa de Pentecostes? Você que estudou Antigo Testamento comigo, se você não souber, vai ser reprovado online, tá certo? Vai ser reprovação online. A festa de Pentecostes é uma festa 50 dias após a Páscoa, não é isso? São 7 semanas, que dá 49 mais um dia. O que é que se fazia a festa de Pentecostes? É a festa das colheitas, dos primeiros frutos. Por isso que o texto diz: cumprindo-se o dia de Pentecoste, veio um vento veemente e encheu toda a casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Isso é interessante, por quê? Todas as pessoas... Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Esse ventilador está acabando comigo, hein? Eita, eu acho que vou tomar remédio de alergias. Eu estou com um problema aqui na garganta, irmãos. Eu acho que é o ventilador. Tá certo? Vamos lá. Lá em Atos capítulo 2 diz que foram línguas repartidas como que de fogo, né? O pessoal gosta muito disso. Mas tem que entender uma coisa. Esse línguas repartidas como que de fogo não é uma promessa daquilo que João falou não, viu? Tá certo? Que seria batizado com o Espírito Santo e com fogo, não. Não.
O fogo aqui é a mesma questão lá de Isaías capítulo 6, no seu chamamento. Queimar, biblicamente, nesse sentido de Isaías, é a questão de santidade. Porque Isaías disse que eu sou um homem de impuros lábios. Ele disse isso e Deus foi com a tenaz tirada do altar celestial e queimou a sua língua. No caso de apóstolo, o que é que acontece? A pergunta que é dita a Isaías: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ele disse: eu. Bateu no pé. Eis-me aqui, eu vou. Depois desse momento, ele começa a pregar. Por isso que o livro de Isaías, algumas pessoas, como Martin Lloyd Jones Jr., chamam de Isaías, que é o Evangelho do Novo Testamento, literalmente. É um livro que fala mais de forma messiânica, de forma cristológica, The Old Testament, como assim em inglês, no Antigo Testamento. Do Antigo Testamento. É o livro que fala mais acerca de Jesus, né? Principalmente do servo sofredor do Ebed e Avé, que nós conhecemos, né? Que é o servo. E o que acontece? No livro de Atos é a mesma coisa. As línguas deles são queimadas. A santidade começa desde o coração, mas também na língua, anunciando com poder e com graça a questão da verdade do Evangelho de Deus. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo e anunciaram o Evangelho. Eles estavam num momento de tensionamento estressante, perseguidos pelos judeus, estão escondidos no cenário. O que é que Pedro fez? Eu vou utilizar aqui até uma linguagem em jargões, né, que nós escutamos. Depois que o poder adentrou na alma deles, abre o cenáculo para pregar. Foi numa época que existia mais de 20 nações, porque desde o exílio da Babilônia o pessoal não tinha retornado para Israel como uma nação independente, como sempre foi, a não ser dia 13 de maio de 1948, por Oswaldo Aranha brasileiro. E o que é que mostra isso? Né? Mostra claramente que tinha pessoas de várias nações e houve uma questão fenomenológica, que eles começaram a falar em outras línguas mesmo sem conhecer. Mas Norberto Lopes está pedindo para repetir, por gentileza, sobre a festa do Pentecoste. Pentecoste são 50 dias após a Páscoa. Pentecoste é as festas das colheitas, das primícias, dos primeiros frutos, que era uma festa de dedicação a Deus, tá certo? E o que é que vai acontecer? Biblicamente, Pentecoste, no livro de Atos, é a mesma coisa. O que é que aconteceu? Os primeiros frutos da igreja, que foram os convertidos, as 3.000 almas, foram os primeiros frutos da igreja. Bem interessante essa festa com relação a tudo isso. O irmão Aristóteles está perguntando, esse fogo é literal? Não, ali foi uma visão, né, meu querido? Senão todo mundo tinha pegado fogo. Senão todo mundo tinha pegado fogo literalmente, né? Uma teofania como nas questões veterotestamentárias. Eu sei que na sua língua tem muito fogo. Eu acredito que não seja literal, né? Mas a ideia é preparação para pregarem o Evangelho. A ideia de que o Espírito Santo, Deus atuaria na vida dele através do Espírito Santo. Poderia ser, no caso, poder? Poder, claro. Sem sombra de dúvida. Por exemplo, minha esposa está perguntando se é poder. Essa língua existente. Claro que sim. O fogo é poder. Santidade e poder. A ideia é essa. Santidade, autoridade e poder. Vocês observem isso, por exemplo. Atos 10, 38. Pedro dando discurso de Jesus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem a todos, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Essa é a ideia de ter esse poder concentrado na língua. Agora devemos lembrar e devemos ter muita cautela sobre essa questão, que línguas estranhas não é demonstração de poder. Demonstração de poder é a praticidade. Lembra aqui do começo, que Jesus começou a fazer as coisas depois de ensinar. É a prática do Evangelho que vai demonstrar que esse poder existe nas nossas vidas. E eles pregaram o Evangelho e 3.000 pessoas pediram para se converter após o discurso de Pedro na festa de Pentecoste. É o que ele disse, né? Aquilo que está acontecendo no meio de vocês, nós não estamos bêbados, né? Porque, querendo ou não, esse fenômeno, para nós, que nós observamos isso em dados momentos,
quando nós não conhecemos essa questão fenomenológica, nós precisamos estar acontecendo alguma coisa. Não é verdade? Naquela época, um sinal que foi divisão de poder, divisão de águas para a historicidade da igreja, algumas pessoas ficaram pensando que eles estavam bêbados às 9 horas da manhã. O irmão Aristóteles está perguntando por que diz foram vistas. Não, eles viram, não tem uma visão, a teofania é uma visão, né? Oruma no original, né? Eles estão tendo uma visão. Eles viram as línguas repartidas como que de fogo, mas não é literal, né? Eles tiveram uma visão. Visão Mas eles falaram, literalmente. Eles falaram em línguas estranhas, né? É como se tivesse aparecido algo, todos tivessem visto ao mesmo tempo. Só eles. E aquilo foi. Então, todos eles, os que estavam reunidos. E as línguas foram repartidas, tipo assim, inglês, japonês. Então, a ideia é essa, né? A ideia é que foram idiomas naturais. Mas que todos entendiam. Quem estava escutando, sim, estava todo mundo entendendo. E eles ficaram, né, estarrecidos, os judeus que vieram de outras nações. Por quê? Porque eles estavam falando, eles eram galileus. Galileus, você sabe que o preconceito, eu não vou utilizar essa palavra não, tá certo? Preconceito, pelo amor de Deus, está sendo mal utilizado, né? Mas é que eles, né, por serem galileus, não ser pessoas doutas. A palavra lá, quando no Sinédrio, lá no capítulo 5 de Atos, quando o Sinédrio diz que Pedro e João eram pessoas indoutas e reconheceram que não era, a palavra indoutas no original é idiotas. A palavra é idiotas. Pensei que era ignorantes. Não, mas é ignorantes, mas uma das traduções é idiotas. Uma das traduções é idiotas, tá certo? E por serem pessoas galileias, eles não tinham esse conhecimento. Aí quando o pessoal começou a pronunciar as maravilhas de Deus a partir de línguas que eles mesmos nem conheciam, eles entenderam literalmente que era o poder de Deus através da vida dos apóstolos, tá certo? Mais alguma pergunta, minha filha? Mas nenhuma pergunta não? Então vamos lá. Tem uma pergunta? Não, isso aí ia dizer o pessoal. Pronto, como eu falei que é uma questão propedêutica, né? E eu sei que vocês, né, estão esfuziantes com o livro de Atos, mas nós vamos encerrar aqui essa live e sexta-feira eu espero que estarmos juntos todos. Estou a 1 hora falando, mas sexta-feira nós falamos mais 1 hora, 1h15, para a gente poder tratar bem esse livro de Atos. E desde já vou mandar para o grupo da sala de aula algumas atividades que vocês vão entregar. Inclusive tem algumas pessoas que não entregaram o trabalho, já sabe que vai para a guilhotina. A guilhotina sem perdão. Deus perdoa, eu não. Tá certo? Então, brincadeira. Mas que vocês possam entregar, tá certo? O que não foi o trabalho, foram 2 perguntas. E lá pro grupo, mais tarde, vamos colocar algumas. Ou hoje, amanhã de manhã, tá certo? Hoje, mas não. Hoje porque eu tô cansado. E tô um pouco cansado, né? E amanhã eu mando, tá certo? As perguntas vão ser, não fiquem perturbados, né? Não fiquem com relação a essas perguntas. Vocês sabem que eu gosto mais das participações de vocês, tá certo? Desde já quero dar um abraço para os irmãos aqui que estão presentes. Um oi, manda, diz aí o pessoal aí, ó. A irmã Beri Lopes. A irmã Beri Lopes. Irmão Aristóteles. Um abraço, irmão Aristóteles. Quem tem mais aí? A irmã Brisa. A irmã Brisa. O irmão Saulo. O irmão Saulo. O irmão Veridiano. O irmão Veridiano. A irmã Carla. A irmã Carla. O irmão Edson. Irmão Edson, meu querido amigo Edson. Só esse pessoal tá aí, né? Tá certo, meus irmãos? Foi um prazer estar mais uma. Irmão Fábio Rocha, meu querido amigo Fábio Rocha. Edson Souza. Edson Souza. E Leonardo. Tá certo? Que Deus abençoe vocês, meus irmãos, desde já. Eu quero solicitar encarecidamente aqui os irmãos que vocês orem pelo pai de um amigo meu chamado Márcios. O pai dele está doente, infelizmente foi acometido dessa doença, essa tragédia. Desculpa a expressão, vou ser bem aberto aqui, não quero nem saber se o Facebook vai limitar a minha comunicação com vocês, tá certo? Vocês sabem que isso aí foi algo programado em laboratório, não estou dizendo que foi programado para matar, mas foi programado em laboratório. Nós estamos vivendo essa situação difícil. Continue orando por mim e pela minha esposa, né, que mesmo com algumas questões fortuitas com relação às dores consuetudinárias,
ela tem aqui nos ajudado em muito. Sem ela, 90% dessa live não teria existido. Das outras vezes vocês viram que quando ela não estava comigo, as aulas foram péssimas, né? Mas que Deus abençoe e continue orando pela nossa instituição, e logo mais nós iremos estar juntos dentro da sala de aula, talvez até em uma nova modalidade, tá certo, meus irmãos? Continue orando por nós e que Deus abençoe vocês ricamente e abundantemente, tá certo? Quer falar alguma coisa? Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te damos, Jesus, pela tua misericórdia. Muito obrigado, Jesus, por esses alunos, Pai. Pessoas que estão dispondo esse momento, que poderiam estar em lazer, mas para desfrutar da tua palavra, Pai. Ó Deus, que possamos ser um canal de bênção para todos. Ajuda os alunos, Pai, que estão com dificuldade financeira, emocional, física. A irmã Brisa que teve que assistir uma aula após uma questão de luto no seio familiar, Pai. Ajuda, meu Pai, trazendo condolências e consolo para essas pessoas. Ajuda-nos, ó Deus, na questão acadêmica, na instituição. Nos ajuda, Senhor, a manter essa instituição para a glória do teu nome, que nasceu há 18 anos, Pai. Que o Senhor nos ajude, Pai, nos dê uma noite de paz. Muito obrigado pela minha esposa, Pai, que esteve aqui junto comigo, Pai, nos ajudando. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Então esse desenho aqui, essa obra de arte que está aqui atrás, ainda falta terminar ainda. Essa obra de arte é da minha querida e ilustríssima esposa, tá certo? Que Deus abençoe vocês ricamente em nome de Jesus. Tchau.